Fala galera, beleza? Estamos aí na área novamente, mais um vídeo. Já começo aí desejando uma boa semana para todo mundo. Talvez esse não seja o único vídeo do dia, mas caso seja, é o que a gente vai estar discutindo hoje aí. É importante, né? As eleições japonesas, que ocorrem justamente hoje. Eu estou fazendo um vídeo aqui às 4 da madrugada, mas a discussão é sempre válida, principalmente quais as intenções do Shinzo Abe, né, do Partido Democrático Liberal, que é o principal partido japonês, é um partido que controla aí o país em quase todo o período aí pós Segunda Guerra Mundial. E a questão principal, já indo direto ao ponto, é o militarismo, né? É algo que já vem sendo debatido há um bom tempo na imprensa capitalista. Isso é ventilado, mas fala-se de uma forma muito tímida. Você tira por base até esse artigo aqui do DW, né, que eu peguei aqui para ilustrar o vídeo, né, e que está aí no centro da discussão, né. Grande parte da população, eu me arrisco a dizer até a maioria, é contra a ideia do Japão se militarizar novamente, pois até então o Japão ele tem apenas as chamadas SDF, né, que seriam forças de autodefesa, que servem ali para patrulhar o seu território, garantir a proteção do povo japonês, mas nunca com o intuito de agredir outro país, né? E aí, no longo do tempo, já foi feita ali uma interpretação constitucional, claro, atendendo a interesses norte-americanos, lembrando que o Japão, embora tenha uma pujança econômica, tecnológica muito grande, no plano internacional, né, na sua política externa, ele seria uma criptocolônia norte-americana, né? E aí foi-se utilizada essa interpretação para realizar o seguinte: olha, as nossas forças continuam sendo de autodefesa, porém nós podemos prestar apoio a aliados, entenda aí como Estados Unidos da América, em missões ali de proteção a direitos civis ou a proteção de civis, etc., em outros países. E isso foi utilizado para garantir a participação japonesa em incursões americanas no Sudão do Sul. É interessante. Há soldados japoneses na África, né? E isso atende a interesses japoneses, inclusive nesse continente. Lembrando que o Japão ele é um país que não tem ali muitas reservas minerais, então ele necessita dessa importação, né? Até então, isso era feito, né, melhor dizendo, via Oriente Médio, importando esse petróleo, mas, como a gente já falou em outros vídeos aí, quando a gente discutiu sobre a União Europeia, cada vez mais você vê avançar uma ideia de neocolonialismo africano, né? E cada um vai querer tentar pegar o seu naco aí no próximo período. O Macron já falou abertamente sobre isso. A China tem uma influência econômica muito grande atualmente, né? Isso incomoda ali interesses norte-americanos, interesses europeus, e o Japão também quer ali o seu naco, né? Já teve ali uma atuação do Japão numa questão ali de surto do Ebola em Gana, no Djibouti também, onde a China agora tem uma base militar, e por aí vai. E para a questão dos seus interesses, inclusive na própria Ásia, é a partir daí que vai a política japonesa, da direita japonesa de conjunto, pois inclusive aqui na reportagem do DW, eles citam aquela que seria a principal oposicionista, coisa e tal, que é a Yuriko Koike, que é a governadora de Tóquio, né? Ela era uma elemento do Partido Liberal Democrático, é uma figura de direita também, assim como o Shinzo Abe, entendeu? Embora o Shinzo Abe tenha algumas tendências mais proto-fascistas, a gente vai falar isso mais à frente, mas ambos compartilham, por exemplo, da ideia da revisão constitucional do artigo, se eu não me engano, é o artigo 9, tá? Eu posso estar enganado, que eu não estou com a Constituição japonesa aqui. Perdão. Rapaz, me deu um pigarro aqui agora.
Deu um pigarro aqui, mas a gente segue fazendo vídeo aqui. Se eu não me engano, é o artigo número 9, tá, da Constituição japonesa, que garante essa questão das forças de autodefesa, do pacifismo japonês, né? E ela também defende que isso seja alterado. Então, esse próprio novo partido, embora eles façam ali algumas promessas um tanto demagógicas que envolvem questão de impostos, ela inclusive fala numa renda universal gratuita, mas não diz quando nem como isso seria feito, e dentro da égide do capitalismo seria quase impossível de ser realizado. A verdade é essa. E aí cabe destacar que o Partido Democrático era aquele principal partido de oposição ao Partido Liberal Democrático, que dentro ali do establishment japonês seria mais ou menos como a questão republicanos e democratas ou liberais conservadores, só que numa menor medida, já que o Partido Liberal Democrático sempre teve um tamanho maior, vamos dizer assim. Esse partido seria um pouco mais à esquerda, né? Então por isso que me lembra muito a questão norte-americana. Ele se implodiu, até a reportagem cita aqui, né? E parte dele fundou um novo partido chamado Partido Democrático Constitucional, e teve elementos que saíram desse partido e foram justamente para esse partido da Yuriko Koike, que é o chamado Partido da Esperança. Está até escrito aqui, ó, em japonês, é Kibunoto Party of Hope, Partido da Esperança. E todos eles compartilham dessa ideia de mexer na Constituição japonesa, né? A questão do militarismo é a principal delas. Necessita-se de 2/3 no JETA, no parlamento japonês, e após isso iria-se para um referendo, né? E aí, evidentemente, seria feita ali uma grande propaganda que envolveria esse uso da Coreia do Norte ali como uma ameaça, etc. Mas o intuito japonês não é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma razão ali que usa para você conseguir tentar criar um clima, vamos dizer assim, para aprovação de sair, né? A ideia é exatamente o Japão poder se armar e defender seus interesses na bala. Talvez em outro momento aí até conseguir sair um pouco das garras norte-americanas, né? Eu não usaria esse termo garras norte-americanas, mas de poder se desgarrar, né, das políticas norte-americanas. Porque hoje eu falei em vídeo anterior sobre a Austrália, Japão, são todas marionetes norte-americanas, né? Eles impõem políticas que esses países executam ali na Ásia e na Oceania, né? Então esse é um ponto interessante. Só que não fica só por aí. O Abe, ele pretende fazer uma revisão constitucional ampla, que envolve inclusive, eu separei um artigo aqui muito bom, se vocês quiserem ver, é um artigo antigo. Essa é uma questão que já vem sendo discutida há um bom tempo. Eu usei o Google Tradutor, né, que é desse site aqui, que é a The Asia Pacific Journal, análise da Asia Pacific and the Road, né? É um site independente que discute as questões aí da Ásia e vale muito a pena você ler os artigos que tem lá, né? E aí, dentre as 10 propostas mais perigosas que o Abe, que é um fascista, quer impor ao povo japonês, está aqui, ó. Você tem coisas abismantes aqui, como por exemplo a ideia de você rejeitar a universalidade dos direitos humanos, a elevação da manutenção da ordem pública sobre todos os direitos individuais, inclusive dar maiores poderes para que o primeiro-ministro possa decretar um estado de emergência, onde você tem ali tolhidas garantias constitucionais, né? Os direitos humanos ali vão para o saco, entendeu? Tem a questão da impedir a liberdade de imprensa e os críticos do governo ao proibir a aquisição, posse e uso ilícitos de informações relativas a uma pessoa. Então eles colocam um dispositivo super amplo, onde qualquer
figura de imprensa pode ser criminalizada através disso aí. Você ter informações sobre uma pessoa, ou seja, o sigilo da fonte não seria mais garantido. Você tem ali uma reportagem investigativa, por exemplo, um escândalo de corrupção, ou algo que envolva ali violação de direitos das pessoas, isso poderia ser claramente usado contra os jornalistas ali, né? Principalmente aqueles que são mais independentes e críticos aí do sistema. Aqui eu citei, né, a questão da declaração do estado de emergência, né? Isso aí é um primeiro passo para regimes totalmente despóticos, né? Déspotas aí, tipo Hitler, foram assim. O Hitler, ele subiu ao governo legalmente, depois ele foi lá e se aproveitou das brechas que se tinha ali na Constituição e pimba, né? Então é um ponto interessante aqui. Então, esse ano ele emitiu, o Japão, ele passou uma lei aqui anti-conspiração. Veja bem, isso aí é um troço tão fascista, cara, que você falar que poderia fazer um crime, isso foi usado aqui no Brasil contra aqueles coitados ali das Olimpíadas, que nem tinham feito nada. Falavam, jogar uma bomba aqui, não sei o que, eles foram presos. No Japão isso já é lei. Conspiração criminosa. Então você vê aí como a crise mundial é tão grande que cada vez mais você vê um cenário muito parecido, cara, com o que foi ali antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Tá todo mundo querendo se armar até os dentes aí, os estados ali apelando para um nacionalismo, e aí cabe um ponto aí que eu não coloquei, que eu quase que ia deixar passar batido, é que esse Shinzo Abe, e tanto ele como a moça que eu citei, que é a governadora de Tóquio, que se apresenta ali como uma opção supostamente mais progressista, que na verdade não é porra nenhuma, ambos são figuras ultradireitistas, é que eles pertencem a um grupo aqui chamado Nippon Kaigi, que seria a Conferência Japonesa, que é um grupo de extrema direita do Japão, ultranacionalista, que venera ali a figura do imperador, que defende inclusive que o imperador deixe de ser um mero símbolo do Estado japonês e passe a ter funções ali de chefe de Estado, inclusive para poder, enfim, ter poderes de chefe de Estado mesmo. E até o ponto mais bárbaro da história, que esse grupo aí que eu citei, a Nippon Kaigi, eles são revisionistas da história. Eles procuram ali relativizar os verdadeiros absurdos que foram cometidos pelo Japão nos anos 30, 40 ali, né, na expansão ali do imperialismo japonês. Foi feito aqui na Coreia, na China, né, onde ocorreram ali genocídios em larga escala, estupros de mulheres, né, que eram usadas ali como escravas sexuais para os soldados japoneses. Eles relativizam esse tipo de coisa e impõem coisas ali, e a revisão constitucional passa por isso aí, para você impor coisas como respeito ao extremo aos símbolos japoneses, né? Você tem até questões polêmicas que envolvem aqui Okinawa, onde por sinal é uma ilha, né, japonesa, onde tem até bases norte-americanas, e o povo quer que eles sumam de lá, esses americanos lá com as bases militares deles. Inclusive, se rola um pega pra capar em Japão, China, por exemplo, o primeiro lugar que eles vão bombardear é Okinawa, né? E Okinawa tem todo um background ali, né, de agressões por parte do imperialismo japonês, né, e tal. É algo bem complicado, né? E essas medidas fascistas aí que o Japão quer impor atacam até mesmo a esquerda que existe lá, né? O Japão ele tem lá o Partido Comunista Japonês, né, que é um partido ali totalmente integrado ao regime, né, ao establishment político.
Seria mais ou menos como um PCdoB aqui no Brasil, né? Embora seja um partido que se opõe a essas ideias de militarismo, etc., não, né? E o Partido Comunista Japonês, assim como outros movimentos sociais que existem por lá e tal, eles são vigiados pelo Estado japonês, principalmente pela NPA, né? Que é a Agência de Polícia Nacional. Então, quando tem ali uma manifestação, etc., já estão de olho. Então, a utilização dessa lei de conspiração aí, que vai na esteira do que a gente já tem aqui no Brasil, que é a chamada lei antiterrorismo, pode ser utilizada até contra esses elementos de esquerda aí em algum momento, né? Então, eu paro por aqui. Eu poderia falar mais coisas aí e tal, mas aí o vídeo ficaria muito longo, né? Mais longo do que já deve estar. Deu pra gente trocar uma breve ideia aí, né, sobre o assunto, falar um pouquinho sobre essa questão do Japão, que tá por trás disso aí, até falando um pouco sobre o Abe, sobre essa moça. Até me foi curioso, pois eu estava ouvindo aqui no noticiário de ontem, né, e se eu não me engano foi na Band. Não foi na Band, foi na Rede TV que discutiu, né, tirou uma reportagem sobre essas eleições aí e simplesmente descreveram a governadora de Tóquio como uma figura carismática, né? Mas não falam dos posicionamentos direitistas, pró-guerra que ela tem e etc. A gente aqui, né, dentro das nossas limitações, procura falar um pouquinho sobre o assunto. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço. Vou ver se eu gravo mais alguma coisa aqui para a gente ter 2 vídeos aí para estar discutindo hoje, né? Eu estou procurando fazer um vídeo mais internacional e outro mais nacional, ou questões mais genéricas. Às vezes eu dou uma sacaneada aqui, falo sobre alguma figura aqui do YouTube, né, que a galera gosta de ver, mas é por aí. Valeu, galera, um abração.